A maioridade penal brasileira atualmente é de 18 anos. O cidadão se responsabiliza por seus atos, é julgado e pode receber punições mais severas que os de menoridade penal. Porém, há diversas propostas para que haja redução da maioridade penal, o que tem provocado discussões entre autoridades e até mesmo na população. Para essa discussão, o Clica Debate desta semana trouxe ao estúdio a deputada federal Érica Cocai, o deputado distrital Siqueira Campos e o jornalista Valdir Borges. Acompanhe os melhores momentos. Vou começar com a deputada Érica Cocai. A senhora é contra a redução da maioridade penal, deputada? Com certeza. Eu penso que a redução da maioridade penal, ela sempre surge como uma solução para processos, para delitos, crimes que envolvem adolescentes. Em verdade, ela não é a solução. Nós temos absoluta clareza que em todos os lugares onde se aplicou o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos uma redução da quantidade de adolescentes que cometem atos infracionais. Até porque a quantidade é muito pequena. O número de adolescentes que está respondendo por algum tipo de infração, que está cumprindo alguma medida socioeducativa, são 6 medidas socioeducativas, a maior parte delas em meio aberto, ou seja, para infrações mais leves, ela não chega a 0,14% de todos os adolescentes do nosso país. Então, portanto, nós temos uma quantidade muito pequena de adolescentes infratores. Só para se ter uma ideia, em internação, nós temos por volta de 12 mil adolescentes em todo o Brasil, em medidas de internação, que é a medida mais grave. Então, eu penso que nós não vamos resolver o problema dos adolescentes ou da violência no nosso país apenas colocando adolescentes de 16 anos na cadeia. Você acha que a cadeia recupera a cadeia desse país? Você conhece a cadeia desse país, as cadeias desse país? É a grande verdade que hoje, vamos colocar assim, o sistema carcerário do Brasil está totalmente falido. Totalmente falido. E eu vou até aproveitar essa intervenção para perguntar aqui para o nosso deputado distrital Siqueira Campos. Em outros países, como Estados Unidos, como alguns países da Europa, praticamente não existe idade mínima para o menor ser julgado. Tá? O senhor é a favor da redução da maioridade penal, deputado? Até vou um pouco mais do que o que alguns defensores preconceituam. A maioridade penal ela deveria estar a partir dos 14 anos e não a partir dos 16. Lógico, a deputada está correta quando ela diz que o percentual de menor respondendo processos ou que estejam sob penas, né, mesmo do Código dos Menores, do adolescente, é pequena. Nós temos 410 mil internos prisionais em todo o país. Adultos. E somente mais ou menos 15 mil, 12 mil. De adolescentes. No entanto, se você pegar esse percentual de adolescentes em relação a todo um contexto de envolvidos em ilicitude, não é pequeno, né? Então, são tão graves os crimes que os adolescentes estão cometendo, certo dessa impunibilidade, né, que são exatamente os crimes mais graves. Né? Não é verdade. São os crimes hediondos, os crimes de assassinato, o crime de assalto à mão armada, o índice de morte por menores é muito maior do que quando cometido por maiores, né? E com a certeza dessa impunidade. Geralmente, quando que eles começam a fazer isso? Próximo aos 17 anos e aos 18 anos. E o tempo que vai permitir que ele fique detido são 3 anos. Se for por essa formação, por esse ponto de vista, por esse conceito, que as cadeias não ressocializam e não reeducam, então nós não vamos prender nenhum adulto no Brasil. Porque as cadeias dos adultos também são da mesma forma que as também. Não vão reeducar. Mas vai punir. E o que precisa, o que a gente não pode mais aceitar, é dizer que a pessoa com 14 anos, 15 anos, 16, 17, eles não têm consciência da sua ilicitude. Tem, e sabedor da impunidade é que terminam agravando os seus atos quando cometem delito. Não se pode fazer as leis do país com ódio. Nós precisamos fazer as leis pontuadas em 2 aspectos fundamentais. A responsabilização, e eu vou reafirmar, a partir de 12 anos nesse país, 12 anos, as pessoas respondem pelos seus atos.
inclusive, em alguns aspectos, de forma mais agravada do que se fossem adultos. Por exemplo, se um adolescente comete uma infração, ele fica em restrição de liberdade esperando a sentença. Ele não espera a sentença em liberdade como muitos adultos. E não é verdade que o adolescente entra na vida infracional por crimes contra a vida. Olha, nós temos um dado que é irrefutável. Ele indica que quase 70% dos adolescentes entram na vida infracional por crime contra o patrimônio, por roubo ou furto. E roubam ou furtam em função de quê? Uma parte, por volta de 30%, para conseguir drogas, e a outra, 33%, conseguir objetos pessoais. Agora, o que existe muito hoje, deputada, veja bem, é porque a maioria, muitas quadrilhas que são presas, elas sempre colocam o menor para assumir toda a culpa. Sim, uma das pessoas que compactou com a tua ideia é a ex-ministra do STF, Ellen Grace. Ela fala que a melhor solução seria ter uma justiça penal mais ágil e rápida. Sim, claro. Tá? O que a senhora entenderia por isso? Uma ressocialização desse adolescente? O sistema, ele é pontuado tanto com o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente em dois aspectos básicos: a responsabilização e a ressocialização. Por mais difícil que sejam as condições dos centros de internação de adolescentes, eles ressocializam 3 vezes mais do que o sistema prisional. Isso são dados. Eu não estou aqui discutindo em cima de ideias ou com ideias tecidas pelo ódio, pela vingança. Nós temos dados concretos. Nós temos unidades do país, cidades como São Carlos, que houve a recuperação de por volta de 98% desses adolescentes. Então eu quero um sistema que ele possa punir, porque tem que ter a responsabilização pelo ato que foi cometido, mas também que possa ressocializar. Porque essas pessoas vão voltar para a sociedade, inclusive os que estão no sistema prisional, vão voltar para a sociedade, vão voltar melhor ou pior, de acordo com como são tratados. E nós temos um índice 3 vezes maior de ressocialização dos adolescentes em medida de internação. Então, portanto, eu diria, primeiro é preciso ter claro, os adolescentes são responsabilizados a partir dos 12 anos. Eles são inimputáveis para o Código Penal, mas não são inimputáveis para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para as normas que são próprias para a responsabilização de adolescentes. O segundo, se recupera muito mais em centro de internação de adolescentes do que no sistema prisional. Porque o que significa reduzir a maioridade penal? Você colocar pessoas com 14 anos, 16 anos em um presídio, onde um lugar que deveria ter 8 pessoas, tem 22, onde não tem, via de regra, nenhuma atividade laboral, nenhuma atividade educacional, e onde todos nós sabemos, faça uma pesquisa na população, que ela vai dizer que o nosso sistema prisional não recupera. Não recupera, ao contrário. Às vezes a pessoa chega porque cometeu uma pequena infração, um pequeno delito, e sai muito mais escolarizado dentro da lógica e da carreira infracional. Então, portanto, o sistema prisional não recupera. E aí você diz, mas os adultos utilizam os adolescentes, porque, via de regra, não são só os adolescentes que estão nos grandes atos infracionais. Eles estão junto com adultos, não é? Agora sim, tudo bem, então eu vou colocar menino de 14 anos no presídio, que não recupera, e todos nós sabemos. E aí, os adultos que estão em gangues, que utilizam os adolescentes, vão utilizar adolescente de 12 anos, ou não? Nós não estamos fazendo de tornar imputável o adolescente de 12 anos. Nós estamos falando aqui de 16. E eu acho que até o 14. Porque realmente o sistema prisional brasileiro não recupera. Nós sabemos disso. Mas o fato do sistema prisional não recuperar não significa que vamos tornar inimputável, por falta de entendimento psicológico e cultural, um adulto de 16 anos, que já pode votar, pode casar, pode constituir empresa. Né? Não então, pode consumir bebidas alcoólicas, não pode dirigir, não pode comprar determinadas revistas, mas não isso pode daí, comprar cigarros. Nós não estamos discordando disso. Nós estamos discutindo se temos que reformular o nosso ordenamento jurídico para que esse adulto de 14 anos, de 16, possa realmente ser reconhecido. Hoje não, pelo ordenamento jurídico não. Mas só me deixe falar quando assim, exato. Eu fiz coisa aos 25 que não faria hoje. Faço coisa hoje aos 50 que não vou fazer aos 70. Deputado Siqueira Campos, a nossa equipe ela fez questão de ir às ruas, que realmente é um tema interessante, é um tema polêmico, e perguntando para o povo, né, o que acha da questão da redução da maioridade penal. Gostaria de convidar o telespectador e vocês para assistirem.
Eu acho que de menor tem que assumir as coisas que eles fazem. Ele tem que assumir tudo. Se ele tem como fazer, ele tem como assumir também todos os erros deles. Não o pai ou a mãe que tem que pagar por isso. Então, Deus, quando ele faz o erro dele, então ele tem que pagar por isso. De menor, tem 16 anos acima, de maior só a partir dos 18 anos para lá. Depois, antes disso, nada. Se o jovem pode votar e escolher o futuro do país, por que não assumir as responsabilidades que um crime pode acarretar? Porque eu acredito assim, o que tem que melhorar são as nossas instituições, entendeu? Por exemplo, não adianta, a gente tem que... O que acontece com... Muita gente está interpretando o código erradamente é o seguinte: a gente tem que tratar criminoso como criminoso, ok? Menor em estado de vulnerabilidade como menor em estado de vulnerabilidade. Acho que está havendo a confusão essa questão. Aí eu sou a favor para a maioridade penal por causa disso, porque tudo crime que envolve assassinato, roubo, furto, qualquer tipo de crime relacionado aqui em Brasília sempre tem um menor de idade. Porque existe muita coisa que deveria acontecer e não acontece. Inclusive essa criançada que dizem que é adolescente, que isso para mim é toda aborrecente, entendeu? Eles têm direito de fazer tudo o que quer que dá na cabeça. E não é penalizado, por causa que só a partir dos 18 anos. Quer dizer, de 13 anos, 14 anos, 15, 16, aí 17 eles podem usar e abusar, né? E não é penalizado em nada. Quer dizer, só quem pede é a sociedade. E os pais, porque a justiça devia estar em cima. Mas tem as leis que protegem eles, que eles podem fazer o que eles querem. Eu acho que isso é super errado. Não, eu sou a favor, assim, em termos de julgamento, porque as pessoas, quando vê o menor cometendo uma infração, acha que ele tem consciência do que ele está fazendo. Então, se ele tem consciência do que ele está fazendo, ele já está com a maioridade penal, sim, mãe. Todo mundo tem que cumprir com os seus atos e, se for necessário, se for um adolescente matou, acho que é necessário, sim, diminuir para que as pessoas sejam punidas e cumpram com o que paguem pelo que fizeram de errado. Bem, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui em nossos estúdios da deputada federal Érica Cocai e deputado distrital Siqueira Campos. As portas estarão sempre abertas e realmente é um debate interessante, debate esse que não encerra por aqui. Quem sabe outro dia nós vamos bater outro papo desse tipo, dessa natureza. E gostaria de agradecer pessoalmente a você, telespectador,